E aí, tudo certo? Você que é um cara comum, um trabalhador, paga boletos, vive na correria, será que ainda tem uma vantagem real em se casar nos dias de hoje? Olha pra mim, tá legal? Eu quero saber mesmo se gosta de mim ou sou só uma apaga-incêndios. É, é. O que ela está dizendo é o seguinte: ela quer de mim um compromisso sério. Tradução: me quer domesticado. Agora, não vale a pena ficar dependente de ninguém nesta vida. Mude sua natureza e você está morto. Porque olha bem, não faltam histórias de gente dizendo que se simplesmente colocar sua posição em determinadas coisas, ou até mesmo contrariar algo que ele acha errado, ele pode parar na delegacia ou até casos que vocês já sabem. Eu costumo dizer que é melhor, isso é força de expressão, mas eu costumo dizer que é melhor você se envolver com tráfico de entorpecentes do que você se envolver com uma mulher que você não tenha se saído muito bem nessa abordagem, né? Porque se ela gostar, com certeza ela não vai dizer nada. Mas se ela não gostar, você corre o risco de ser preso. De ser preso e ser encaminhado ao sistema penitenciário. Só quem vai lhe soltar é o juiz na audiência de custódia. Ou então uma fiança que só o juiz vai poder arbitrar. E a internet vive comentando que se você divorciar, você vai perder tudo. E aí surge aquele medo de tudo aquilo que você conquistou ir por água abaixo. Mas será que é isso tudo mesmo que está acontecendo, principalmente nos dias de hoje? Será que tem vantagem para o homem comum, o homem mediano, casar-se hoje em dia? E essa sugestão de tema de vídeo que eu achei bem interessante foi feita pelo inscrito Iago Silva, que ele está sempre aqui comentando no canal. Tamo junto, Iago. Que basicamente ele sugeriu esse tema, que foi: o homem médio tem alguma vantagem em se casar? Sendo que hoje, se você gritar com sua esposa, você vai preso, fora que você pode perder tudo no divórcio. No melhor dos casos, será que existe alguma vantagem para o homem médio em se casar hoje? Então, eu deixo essa pergunta para vocês deixarem a resposta nos comentários. O homem médio ainda tem alguma vantagem em se casar hoje? E se você ficou curioso para saber minha opinião, que eu vou mostrar dados concretos e eu vou falar também umas verdades que ninguém gosta de ouvir, mas que é a real. Então, fica até o final. E antes de começar, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que depois que você escute, você pode hypar o vídeo para melhorar o engajamento aqui do canal. E se você gosta do meu conteúdo, gosta dos meus vídeos, se possível, deixe um valeu demais aqui para me ajudar financeiramente. E também eu deixei um apoio-se também para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito mesmo. Beleza? Então, já dei uma merchan e vambora. Para começo da nossa conversa, a realidade é que o casamento de hoje em dia é outro. Olha, antigamente, lá atrás, existia parceria, uma construção mútua e uma lógica social onde o homem e a mulher precisavam um do outro de verdade. Havia compromisso, havia papéis definidos e havia mais estrutura. E hoje, a dinâmica mudou, e muito. Casamento era quase uma obrigação social. Quem não casava era mal visto, meio que aquela expressão, né, que muitos dizem, que você sobrou, né? Você é que nem você é titia, você virou titio, você virou tia, entendeu? Só que a sociedade abriu os olhos. Hoje, casar é opção real e não destino obrigatório. E a verdade é que muitos homens têm pensado 2 vezes ou até mais, porque sentem que estão entrando num contrato muito arriscado. Porque, querendo ou não, é uma espécie de contrato. Porque se casamento fosse bom, não precisava de um padre e testemunhas na hora de você casar. Brincadeiras à parte, vamos continuar o vídeo. E, querendo ou não, virou uma espécie de medo. E não é tão exagero assim, vindo da parte principalmente dos homens médios. Vão desde conflitos conjugais, mesmo os mais comuns, podem ter consequências graves. As leis ficaram mais rígidas para proteger
Vocês sabem o quê? E eu sei que é necessário que seja assim. Mas isso trouxe uma insegurança pro lado masculino. Ó, seja sincero aqui, se você é homem ou mulher que tá assistindo esse vídeo, tenta, tenta fazer sem distinção de valores. Sem você pregar isso e aquilo. Tenta olhar pro lado do homem hoje em dia. Em geral, não totalizando, é claro, traz uma insegurança sim pro homem. Porque se uma discussão rotineira, por exemplo, do casal, sei lá, deixou uma toalha em cima da cama, só o cara tenta justificar o porquê deixou, muitas vezes, se ela tiver uma má intenção, isso gera um BO danado, cara, gera processo. E também tem aquela questão, né, das redes sociais. Se ela sacar o celular e começar a gravar você, até explicar que a grama é verde, a história já foi contada. E isso gera medo de injustiças, que eu falei pra vocês também, o medo da exposição nas redes sociais. E o homem médio sente que precisa meio que andar em ovos. E para quem valoriza a paz, isso pesa muito. Porque é verdade, eu até já fiz alguns vídeos aqui explicando, porque grande parte dos homens hoje em dia não quer ter nenhum relacionamento com as mulheres, até na questão dos ambientes que eles não estão mais querendo ir, né? Que nem eu já falei da balada. E a verdade é essa, porque se hoje em dia, em geral, né, se você é mal interpretado naquilo que você faz, tipo que nem eu falei, uma discussão boba por coisa simples, se a mulher for de mau caráter, estiver mal intencionada, cara, você tá ferrado, literalmente. Porque não é só apenas as questões mais, né, graves que vocês sabem bem o que acontece. Então você, como homem médio, entra no relacionamento achando que vai ter uma companheira de verdade. Mas em muitos casos, que possivelmente pode ser o seu, que tá ouvindo, você encontra alguém que espera que você banque tudo, aguente tudo, resolva tudo e ainda fique calado. E se por acaso você se estressa, levanta só um pouquinho a voz ou demonstra cansaço, ele é agressivo, ele é machista, e todos os istas que existem. Cara, a coisa tá tão séria que hoje você não precisa nem levantar um dedinho para ser acusado de, né, começa com V e termina com A. Cara, basta simplesmente você levantar um pouquinho a voz, parecer meio que inti, que termina com R, que você pode ser retirado da sua própria casa, pode ser preso, e se você tiver filhos, pode ser afastado deles e ainda ter que se explicar na justiça. Você não tá acreditando no que eu tô falando? Então olha aqui. Dá uma olhada nessa lei, 14.188/21, que alterou o Código Penal e triplicou o crime de violência psicológica contra a mulher. Ou seja, se a sua esposa ou companheira disser que você a fez sentir emocionalmente abalada, você pode responder por crime real. A lei tem um objetivo nobre, sim, de proteger mulheres em situações graves, é claro, mas o problema é quando ela é usada em momentos de briga comuns, daquele que todo casal tem. A verdade é essa. E você é um cara que trabalha, sustenta a casa, está cansado, fica vulnerável, perde tudo em minutos, literalmente. É que nem eu falei pra vocês. Mesmo que você levante só um pouquinho, você tenha algum tipo de postura que você não concorde por algo simples, se acontecer isso, você vai sair como errado. E tem outro ponto que pouca gente fala ou muito difícil entrar numa roda da conversa, que é a pensão para sua ex-companheira. Cara, eu não estou falando de pensão para filhos, que é obrigação e justo, ok? Eu estou falando de pensão para uma mulher adulta, saudável, capaz, que viveu com você e depois da separação passa a receber uma compensação, bem entre aspas, porque ficou um tempo sem trabalhar. E isso acontece quando há uma comprovação de dependência financeira durante a relação. Vou dar um boi para vocês. O que você precisa entender sobre isso é: se sua parceira parou de trabalhar ou não construiu carreira porque você sustentou o lar, isso pode ser interpretado como dependência econômica. E após também a separação, ela pode solicitar uma compensação temporária para se reestruturar. E o juiz pode obrigar você a pagar essa pensão. E segundo a justiça brasileira,
Não é uma espécie de vingança, não é recompensa. É uma medida legal para garantir a dignidade. Então, cara, para se proteger disso, cara, tem acordos claros e registrados sobre finanças desde o início da relação. Já que casamento tem que ter padre, um juiz, que testemunha e tem que ter a sua assinatura, cara, então melhor prevenir do que remediar. E também documente escolhas de vida. Por exemplo, se ela optou por não trabalhar, também tenha registro disso. E em caso de separação, negocie judicialmente ou com mediação profissional. A realidade é que quase ninguém fala disso e pode acontecer com você ou já está acontecendo. Eu mesmo não sabia dessa tal pensão de restabelecer, de reestruturar da sua ex-companheira. Eu estava escrevendo roteiro, pesquisando e eu descobri isso. E a verdade é que muitos homens também, quando descobrem, é tarde demais. E se encontram, né, no meio de uma batalha judicial que grande parte vão perder. Então, entenda seus deveres, proteja seus direitos e tome decisões conscientes. Esse vídeo aqui é mostrando os lados da moeda que ninguém quer falar, que ninguém quer dizer a verdade, porque praticamente todo mundo fala assim, né? Ah, casa se você ama ela, isso, aquilo. Mas a realidade é que os casamentos, os moldes, parece que praticamente mudaram. Hoje em dia é um negócio, né? Não é mais como antigamente que você casava com uma pessoa para os dois crescerem juntos, né? Os dois segurar a mão um do outro e crescer na vida. Hoje em dia não. Todo cuidado ainda é pouco, porque amanhã ou depois você pode entrar nesse jogo que você não sabe jogar e vai dar game over, né? It's over. Então, dando um gancho nesse tópico que eu falei anteriormente, vamos falar um pouco do cenário financeiro. Estudos mostram que o divórcio pode ser destrutivo para o patrimônio masculino. E não é a minha invenção. Na divisão de bens comum aqui do Brasil, praticamente tudo que foi acumulado durante o casamento vai ser partilhado meio a meio. Não importa quem ganhou mais, quem se esforçou mais ou quem decidiu abrir mão de oportunidades para investir na carreira do cônjuge. Quantas vezes vocês já viram nas redes sociais? Tem casos que o cara, por exemplo, era um garçom, aí a mulher dele estava fazendo faculdade de A, aí o cara pagou a faculdade dela, né? Ela se formou, começou a trabalhar na área e depois se separou do cara. E quem saiu no prejuízo? O cara, porque depois teve que repartir tudo aquilo que conquistou durante o casamento. E muitas vezes o cara ainda sai de mão vazia. Então, falando também um pouco dos divórcios. Em 2024, o Brasil registrou mais de 386 mil divórcios, segundo dados do IBGE. E em mais de 70% desses casos, a guarda dos filhos fica com a mãe, o que muitas vezes leva o pai a pagar a pensão, que está certo, beleza? Mas grande parte também tem menos contato com os filhos e ainda por cima ele é julgado por não participar da vida deles. E sem contar, né? Se você tiver uma casa, um carro ou até mesmo uma pequena empresa, metade vai embora, porque, que nem eu disse anteriormente, a maioria dos casamentos, principalmente aqui no Brasil, é compartilha de bens. E tem mais uma coisa, a justiça costuma dar prioridade para a mulher permanecer ao imóvel até o fim do processo, mesmo que o imóvel esteja no nome do homem. E isso, querendo ou não, afasta o homem médio do casamento. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Não é porque ele não quer amar ou coisa parecida, é o medo real das consequências do casamento. E além disso, tem estudos tradicionais que muitos podem argumentar aqui, que tem mais vantagem no casamento o homem, né? Porque grande parte do salário deles são maiores, ele tem vida um pouco mais longa, etc. Mas a questão real é que esses padrões sociais mudaram. Hoje, boa parte dessas vantagens, bem entre aspas, podem ser alcançados fora do casamento. Ou seja, morar sozinho, namorar, ter filhos sem união formal pode ser muito menos arriscado. Mas aí as pessoas podem argumentar, mas e dividir despesas? Cara, dá para compartilhar um apartamento, né, que nem eu falei para vocês, tomando todas as medidas cabíveis, registrando tudo o que está acontecendo. O companheirismo, muitas vezes, a relação fora do casamento são mais leves.
sem contrato vitalício, né, tendem, querendo ou não, ser mais honestas e a terminar quando deixa de ser bom para ambos, né? Não é que nem aquela visão do casamento. Eu terminei com você, eu não tô satisfeito, você não tá satisfeita, a gente vai ter que dividir tudo aquilo que a gente conquistou. Em relacionamentos informais, né, ou só pra curtir aí, você e ela concordaram que querem terminar, beleza, cada um vai pro seu canto e segue a vida. Mas aí então você deve estar se perguntando, cara, existe então uma vantagem real em casar? Eu não sei se vocês já ouviram isso, que o homem casa pra, entre aspas, viver mais, ser mais feliz e ganhar mais dinheiro. Cara, pode esquecer isso. Inclusive nos dias de hoje. Pesquisas mais recentes reviram essa tal ideia de muitas pessoas, né? Inclusive os mais velhos que têm essa ideia, né? Hoje os casais dividem de verdade as responsabilidades. Os empregos estão mais instáveis e sair de uma relação que não agrega é mais fácil do que nunca. Até o regime de bens alternativos, como separação total, existem, mas nem sempre protegem 100%. Na real, boa parte das vantagens antigas do casamento já pode ser alcançada sem o papel passado. Morar junto, dividir despesas ou criar filhos sem aquele contrato do casamento. E além disso, existe um ponto fundamental aqui, que é o desenvolvimento pessoal. Quando o homem vive em relações mais flexíveis, grande parte consegue investir em si mesmo, nos próprios sonhos, nos hobbies e na carreira, sem o peso de obrigações longas. Ele pode cuidar melhor da saúde, pode ter um ambiente melhor com a família, fugir dos riscos e decepções profundas, caso o casamento dele azede ou piore de uma hora para outra. E eu acho que tem um ponto que é a invisibilidade do homem médio. Mesmo que ele é um trabalhador, mesmo que você seja um trabalhador, tem carro, casa própria, mesmo assim ainda você é invisível. Por quê? Porque boa parte do mercado de relacionamentos gira em torno, que nem eu já falei pra vocês, não totalizando, é claro, mas em geral, que é a hipergamia, a busca por parceiros acima da média. Isso significa que mesmo que um cara seja decente, tenha princípios e valores, ele pode ser descartado por não ser atraente, entre aspas, o suficiente socialmente. Cara, a realidade é que grande parte das mulheres estão mais exigentes. O que é legítimo, né? Cada um tem a sua escolha, cada um tem suas preferências. Mas, querendo ou não, isso coloca uma pressão extrema sobre o homem médio, que já carrega toda uma sociedade nas costas. E se caso você ainda queira casar, cara, eu vou dar um bônus aqui pra você, um conselho real, prático. Cara, primeiro, faça um acordo de regime de bens. Pode ser separação total, ou parcial, ou comunhão universal. Cara, tenha boas conversas antes do relacionamento, sobre finanças, filhos, plano de vida. Mantenha sua vida financeira organizada e não abandone sua independência, ok? E observe se sua parceira te respeita mesmo quando vocês discordam. E o principal, não se case para fugir da solidão. Solidão mal resolvida te leva a escolhas perigosas. Mas enfim, cara, sendo muito honesto contigo, hoje o casamento é sim um risco que o homem médio não pode mais entrar por impulso. Cara, não dá pra casar com olhos fechados achando que vai dar certo. Não dá pra confiar só no amor. Cara, é preciso ter maturidade, estratégia e planejamento. Porque quando tudo vai bem, beleza, ok. Mas quando dá errado, e dá muito errado pra muita gente, você pode perder paz, saúde, filhos, bens, dignidade e até a liberdade. Mas eu não sou o dono da verdade, eu apenas dei minha opinião, mostrei dados para vocês e cada um faz o bem o que entender com a sua vida. Mas com o conselho aqui que eu já dei para vocês, cabe a você acatar ou não. Cada um faz as escolhas que quer, mas tem que ter a certeza que você vai colher as consequências. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e tem algo a acrescentar, ou concorda ou discorda, deixe aqui nos comentários.
E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também, assim como o Iago, deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima!